Bom dia, galera do Projeto 2Pi. Galera boa, galera que curte física, galera que gosta de uma física contextualizada, relaxante, com calma, que vai garantir o teu A na qualificação da UERJ e uma prova tranquila no Enem, lá no final do ano. Vamos que vamos! Mais um tema interessante que aparece muito nas provas. Hoje nós vamos falar da capacidade térmica de um corpo. Você lembra o que é a capacidade térmica de um corpo? A capacidade térmica de um corpo, gente, é a quantidade de calor que ele precisa receber ou perder para que a temperatura dele varie uma unidadezinha. Por isso que a equação da capacidade térmica, ela é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Vamos dar uma olhada nas grandezas envolvidas. Esse Czão é a capacidade térmica, o Q é a quantidade de calor trocado e ΔT a variação de temperatura. Ah, Sandrinho, eu fico sempre com dúvida nas unidades. Relaxa. A unidade de capacidade térmica vai ser caloria por grau Celsius, já que calor, a gente costuma trabalhar com caloria, são poucas as questões de calorimetria em que ele trabalha com Joule e Kelvin. Normalmente, a grande parte dos exercícios ele vai trabalhar com a quantidade de calor em caloria e a variação de temperatura em graus Celsius. Então, a capacidade térmica vai ser caloria por grau Celsius. Vamos a um exemplozinho? Eu tenho aqui uma determinada quantidade de calor e eu vou fornecer esse calor para dois objetos, ok? O martelo do Thor e o rompe-tormentas. Os dois objetos estão a 30 graus Celsius inicialmente. Só que um deles, quando receber 1000 calorias de energia, a temperatura vai aumentar para 32 graus Celsius. Mas o outro objeto, quando ele recebe as 1000 calorias, a temperatura aumenta para 30,5 graus Celsius. Então, repara que interessante. Os dois objetos receberam a mesma quantidade de energia, mas a temperatura variou de forma diferente. Para entender o que está acontecendo, vamos calcular a capacidade térmica do martelo e do rompe-tormentas. Olha a capacidade térmica do martelo. É a quantidade de calor que ele recebeu dividido pela variação de temperatura. Quanto ele recebeu de calor? 1000 calorias. Qual foi a variação de temperatura? 2 graus Celsius. 1000 dividido por 2, 500 calorias por grau Celsius. Essa é a capacidade térmica do martelo. Já o rompe-tormentas recebe 1000 calorias, mas a temperatura varia apenas meio grau Celsius, de 30 para 30,5. E 1000 dividido por 0,5 vai dar 2000 calorias por grau Celsius. Gente, qual o significado físico desses números? Para o martelo, para que a temperatura dele aumente 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer 500 calorias. Para o rompe-tormentas, para que a temperatura aumente 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer 2000 calorias. Ou seja, são dois objetos que possuem capacidade térmicas diferentes. Quanto menor for a variação de temperatura, maior vai ser a capacidade térmica, levando em consideração que os dois receberam a mesma quantidade de energia. Querem fazer um probleminha? Vamos lá. Considere x e y dois corpos homogêneos constituídos por substâncias distintas, cujas massas correspondem respectivamente a 20 gramas e 10 gramas. O gráfico abaixo mostra as variações da temperatura desses corpos em função do calor absorvido por eles durante o processo de aquecimento, ok? Olha o gráfico. Vamos olhar para o x. O x, a temperatura inicial é 273
e depois de receber 80 calorias, a temperatura passou para 281. A temperatura está no eixo Y, vertical, e a quantidade de calor está no eixo X, horizontal. Já o Y, a temperatura inicial é 273 e depois de receber 40 calorias, a temperatura atinge 283 Kelvin. O que ele quer que a gente calcule? Capacidade térmica de X e capacidade térmica de Y. Então, para calcular a capacidade térmica de X, eu faço a quantidade de calor que o X recebeu pela variação de temperatura do X. Então, a capacidade térmica de X será 80, ele recebe 80 calorias, e 8, que é a variação de temperatura, de 273 até 281. 80 por 8, 10 calorias por Kelvin. Cuidado! Aqui, a escala de temperatura que ele está usando é a escala Kelvin, que é a escala absoluta, que é a escala adotada pelo Sistema Internacional. Já a capacidade térmica de Y vai ser a quantidade de calor que o Y recebeu, dividido pela variação de temperatura do Y. Como ele recebeu 40 calorias e a temperatura variou 10 unidades, de 273 para 283, a capacidade térmica do X vai ser de 4 calorias por Kelvin. Então, um probleminha simples em que a gente calculou, graças às informações do gráfico, a capacidade térmica de duas substâncias. Espero que vocês tenham curtido esse conceito de calorimetria, capacidade térmica. Num próximo momento, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o calor específico de uma substância, ok? Projeto 2Pi, sempre com vocês. Até o nosso próximo bate-papo, galera! Fui!